eu vou falar de 7 condições para que uma oração seja respondida. Número 1, fé. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11, no versículo 3. Então nós entendemos que a primeira condição para que uma oração seja respondida é fé. Tem muitas coisas que você não vai entender de modo natural. É igual ao universo. Se eu perguntar para você como que o universo foi formado, criado, tem coisas que são mistérios, tem coisas que nós entendemos é pela fé. Segunda condição para que uma oração seja respondida, a palavra de Deus diz assim em João 3:22. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para uma região da Judeia. E ele ficou algum tempo com eles e ali batizava as pessoas. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não é dada por Deus. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João: mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do rio, Jordão, está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Então, ou seja, o batismo é uma condição também fundamental. Fundamental para purificar a sua alma. E às vezes você diz, por que eu oro, e muitas das vezes eu não sou respondido? É claro, o primeiro elemento é fé. Mas a fé também precisa ser acompanhada de uma atitude, como diz aqui. O Senhor Jesus, Ele é o único que pode purificar a sua mente, o seu corpo, o seu coração. Aqui fala nitidamente, fala claro, que ninguém pode ter alguma coisa se não for dada por Deus. As coisas de Deus, elas vêm. Claro que vem, mas para aqueles que também têm um coração puro. Terceira condição para que uma oração seja respondida, a vontade de Deus. Em João 15:7 fala, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, receberão tudo o que pedirem. Tudo o que pedirem. Não adianta orar só para que Deus faça a tua vontade. A pergunta é, você tem feito a vontade de Deus? Você quer que a tua oração seja respondida, mas você tem respondido às palavras de Deus? Quarta condição para uma oração ser respondida, segurança. Mateus 17:20 diz que um demônio não pôde ser expulso. Por quê? Porque os discípulos não tinham fé para aquilo. Eles não tinham segurança para aquilo. Acompanhe o texto. Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tiverem fé, mesmo que for do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte, saia daqui e vai para lá. E ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Então, se você se sente uma pessoa insegura, comece a jejuar. Abra um jejum, abra um propósito de jejum. Então, quarta condição, segurança. Quinta condição, amor. Tiago capítulo 2, no versículo 14, diz assim, meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que nada têm a comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta dizer que Deus abençoe. Vistam e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, ou seja, esse amor que eu digo é ação. Não é só um amor de boca. Eu amo Deus, mas você não tem atitude, não tem ação. A sexta condição para que a sua oração seja ouvida, atendida, respondida, obediência. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os discípulos e uma grande multidão
foram com ele. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Essa palavra aqui, os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Obediência. Vamos com ele. Vamos seguir com ele. Jesus sempre tem compaixão das pessoas que sofrem, mas não pode fazer nada por elas se elas também não quiserem ajuda. Obedeça a palavra dele. Siga a direção dele, que vai dar tudo certo. Você crê nisso? E a última coisa, para que uma oração seja ouvida, seja respondida, a última coisa é: não duvide. Pois o homem que duvida, ele não pode alcançar nada do Senhor. É semelhante à onda do mar que vai e volta. Então, primeira condição para uma oração ser ouvida: fé. Segunda, pureza. Terceira, vontade de Deus. A quarta, segurança. A quinta, amor. A sexta, obediência. E a sétima, não duvide. Creia. Você acabou de acompanhar essa meditação, essa reflexão sobre como a sua oração vai ser respondida. Coloque em prática.